Bom, gente, tudo bem? Aqui é o professor Michael. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre, terminar o assunto de ótica, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o olho, né? Terminar com a ótica que existe, né? Toda essa maravilha que é esse dispositivo óptico que é o nosso, que é o olho humano, né? O olho de todo mundo. A gente vai falar aqui basicamente do olho humano. E vou falar mais voltado para a física, né? Tem a parte biológica, que são os tecidos, etc. Confesso que, né, é difícil, né, sair um pouquinho da casinha, mas a gente vai tentar aí dar um catado geral, né, nas propriedades do olho. É comprido isso aqui, mas é só teórico, né? Então não vou fazer cálculos, nada. E depois vocês podem procurar conteúdos complementares. Existem listas de exercícios, eu não vou colocar, né? O que a gente vai pegar aqui depois da nossa atividade avaliativa, será as propriedades do olho, os problemas da visão e etc. Ok? Vamos lá então, gente. O olho humano, né? Eu gosto de pegar aqui o ponteirinho, marca-texto, né? Então, o olho humano. Então, aqui a gente tem as partes do olho humano, acho que é bem mais fácil para a gente entender aqui. Na hora que entra na parte dos tecidos é mais complicado. Então, qual que é a anatomia externa? Né? A pálpebra, onde está os cílios, né? A córnea, depois a gente vai falar melhor, é uma espécie de uma pré-lente, né? Uma lente que é associada ao cristalito, faz o papel do sistema óptico. A íris, né? Colorida, né? Pode ser preto, castanho, etc. A pupila, por onde a luz entra, ó, essa parte escura, né? Então ela absorve a maior parte da luz. A pálpebra, que é a parte de baixo aqui, a pálpebra superior e a pálpebra inferior, onde também tem os cílios, né? Ok? E esclera, essa parte branca, né? Que acomoda todo o sistema óptico, tá? Bom, vamos ver aqui o sistema de lubrificação, né? Do olho humano. Mais uma vez a parte biológica aqui, vocês me desculpem, né? Então uma glândula lacrimal fica aqui nessa posição, né? Chamada de parte orbitária ou parte palpebral, né? Os nomes são difíceis aqui, né? Bom, voltando aqui, temos a esclera, a íris, né? A pupila, ok? Aí nós temos esses dois pontos aqui, ó, pontos lacrimais, né, por onde sai a lágrima que lubrifica os nossos olhos, né? A carâncula, né, que é essa membrana aqui, né, no canto do olho. Até dizem que, eu não entendo nada de cima, a pessoa da evolução e tal, diz que isso aí era igual, ela foi reduzindo, né, antigamente fazia o papel também de limpeza do nosso olho, como se fosse um réptil e tal, mas aqui fica só especulação, eu ouvi dizer, tá? Não sei se é verdade. Canálicos lacrimais, né? São os canais, né? Ok? Saco lacrimal e o duco, né? Ducto, né? Um duto aí e tal. Um canal aí também. Nasolacrimal, vai lá pro nariz, por isso que quando a gente, eu acredito né? Vou mais uma vez entrar na área da biologia aí, que quando a gente está cortando cebola, na verdade, é o cheiro da cebola que faz a gente chorar, tá, gente? Então, quem não sabia disso, acho que todo mundo já sabe, né? Então, para você não chorar quando está cortando cebola, é só você tampar, né, as vias aéreas aí, obstruir a entrada do cheiro da cebola, tá? Mas vamos lá. Bom, mais aqui, ó, parte do olho, né? Então, estamos na parte anatômica do olho aqui, né, gente? Ó, então nós temos aqui a parte da frente do olho, ó, a córnea que eu falei para vocês aqui, ó, essa aqui é a córnea, né, ó, essa parte aqui é a córnea, né, do nosso olho. Nós temos o cristalito, que é o que a gente vai abordar aqui, que é a frente do nosso olho. Aí nós temos o corpo ciliar, né, ok? E ele está ligado aqui, são músculos, né, ligados ao cristalito, que vai fazer o cristalito aumentar e diminuir seu tamanho aqui. Que é aquela parte que a gente força o olho, né, gente? Para fazer o foco, né? A pupila, tá aqui onde entra a luz, ó. A íris, ó, tá vendo a íris aqui, ó? Essa parte é colorida. Né? Igual eu falei pra você, que são os ligamentos, né? Quando o músculo puxa esses ligamentos, esse cristalito pode diminuir
o seu diâmetro ou aumentar. E aí a gente muda o foco do nosso olho, por isso que a gente força os olhos para enxergar em certas situações. Aí nós temos aqui a esclerótica, né, ó, que é essa parte do tecido. Temos o humor vítreo, ó, tudo isso aqui é o humor vítreo que está dentro do olho ali, né? O coroide, esse tecido, retina, ó, tudo isso aqui é retina. A mácula luteia, né? Fóvea, depois a gente vai entrar melhor nessa parte, tá, gente? E o nervo óptico, essa parte aqui que vai levar lá pro seu cérebro, quem tem, né, gente? Lá pro seu cérebro, lá, né? Vai levar as informações. E a luz que vem nessa direção aqui do nervo óptico, ó, né? Você não enxerga, na verdade, é um ponto cego, tá? Não é formado nada, porque vocês vão ver que nesse lugar aqui onde está o nervo óptico, a gente não tem os sensores, que são cones e bastonetes. Então é como se fosse uma máquina. Tem um sensor de luz, né? E esse sensor capta a luz e manda para o nosso cérebro através do nervo óptico, né? Então nesse lugar aí não tem, então tem um ponto cego, né? Logicamente o nosso cérebro trabalha pra gente nem notar esse ponto cego aí. Ok? Mais uma aqui, né? Ó, o movimento do olho. Aqui, gente, essas partes aqui tudo anatômica, né? Então aqui temos a íris, ó, pupila, a córnea, né? Que eu falei pra vocês, uma pré-lente. Pele, nós temos aqui a conjuntiva, que é essa córnea aqui, né? Pele transparente, protetora do olho. Tá? Os músculos, né? São 6 músculos que controlam os movimentos do globo, ó. Né? Existem os músculos e tal. O nervo óptico, ó, tá aqui saindo pro cérebro, né? Esclerótica, a gente já falou lá atrás, né? Ok? Mais uma vez, aqui a gente tá vendo a vista lateral do olho, né? Como que funciona o seu olho. Então essa parte aqui, ó, é o crânio, né? O osso. Então ele fica dentro da cavidade do seu crânio, né? Então olhando lateral, né? Temos o supercílio, córnea, pálpebra, as pálpebras, os cílios, o músculo, né? Reto, tá aqui, ó, o músculo que faz os olhos se moverem, músculo inferior, músculo superior, né? Temos uma gordura aqui, que também ajuda na acomodação do olho, do sistema óptico. Músculo elevador, no músculo superior, músculo reto, ó, tem mais músculo aqui. O nervo óptico que sai para o seu cérebro. A glândula hipofisária, quem tem problema na hipófise, né? Então essa glândula fica atrás dos olhos ali, né? Ok? Continuando. Ó, agora temos a vista superior do olho, ó. Mais uma vez temos o crânio, né? Então como se a pessoa estivesse olhando para cima aqui, né? Então temos aqui os músculos, ó, vários músculos que ele faz aqui o movimento dos olhos, né? Ok? Temos aqui esses músculos, então temos a córnea, o cristalito, tudo ali, ok? E saindo do olho aqui, nós temos aqui o nervo óptico, tá ok? Bom, o olho humano, né? Então a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre o conjunto, né? Então uma córnea emétrope, né? Quando a gente fala de emétrope, gente, é uma pessoa que tem um olho normal, uma visão normal, né? O olho normal, uma visão normal, ok? Tem aproximadamente 44 dióptrias, né? Ou dioptrias, depende de quem vai falar aí. Lembra que a gente estudou lá atrás as lentes, a equação do construtor, tal, que a gente falava da dióptria, que era 1 sobre o foco. Aí, se eu não me engano lá, se era lentes convergentes, a dioptria, né, a vergência, não é isso? A vergência era positiva. Se a lente era divergente, aí a vergência era negativa, né? Porque o foco era negativo, né? Então lá dava as dióptrias, se a vergência, esse foco foi em metro, ok? Só lembrando. Então uma pessoa normal, a lente de uma pessoa que enxerga normalmente, né? Que é métrope, né? Tem a visão normal. Essa lente, né? O conjunto de lentes ali, cristalito, mais córnea e tal, tem 44 dióptrias. Então ela faz o quê? Ela tem uma vergência igual a 44, tá ok? E o cristalino, né? Então nós temos aqui, ó, córnea de uma vergência de 44 dióptrias e o cristalino mais ou menos 14 dióptrias, tá? Com a capacidade de adaptação de 3,5. O que acontece, ó? A córnea tem uma dioptria ou uma dióptria, né? Uma vergência geralmente fixa, tá? Do seu olho.
Já, o que você faz? Quando você força, então, já o cristalito, né? O cristalino, quer dizer, desculpa, o cristalito faz parte do meu doutorado, tá, gente? Desculpa aí, que cristalito são, quando a gente fala uma propriedade dos materiais que a gente estuda, quando a gente faz raio-x, tal, o tamanho do cristalito. Desculpa, voltando. Então, a córnea normal, ela tem 44 dióptrias, né? Então, a sua vergência. O cristalino do seu olho, mais ou menos 14, no olho normal, tá? Só que o cristalino, ele tá linkado aos músculos, né? A gente viu agora há pouco. Então, ele pode, até falei, ele pode diminuir o seu diâmetro ou aumentar. Então, a gente, quando força o olho, a gente faz o quê? Muda o formato do cristalino. Mudando o formato do cristalino, a gente foca o olho. Então, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está trabalhando mais 3,5 dióptras ou menos 3,5. Então, a gente muda o foco, né? Ou muda quem? A vergência da nossa lente. Então, a córnea fica, né, fixa, mas o cristalino, nós temos a capacidade de, muscularmente, forçando as vistas, acomodá-la para conseguir uma melhor visão, tá? Então, geralmente, num olho comum, ele tem 14 dióptrias, né, que é a vergência, que a gente estudou na aula passada, e tem uma acomodação, né, uma adaptação de 3,5, então ele pode variar, né? Ok, gente? Então, o nosso olho humano, esse é o objetivo nosso, tá, gente? Estudar as lentes, né? Todos aqueles músculos, etc., é pra gente entender, ter uma visão melhor, né, panorâmica de tudo. Só que eu nem tenho capacidade de explicar a parte biológica, de nervos e tal. Então, a gente fala, assim, superficialmente, quem gostar dessa parte, né, até é interessante estudar mais, né? Perguntar um pouquinho pro professor de biologia também, etc., entrando nos sites. Mas aqui a gente está mais focado no sistema visual, né? O sistema das lentes, tá bom? Mas vamos lá. Então, córnea, né, tem aproximadamente uma vergência de 44, né, ou 44 dióptras, e o cristalino, mais ou menos 14, tá bom? Vamos lá. Bom, o olho humano de novo, né? Então a gente voltou aqui, ó. Já é a figurinha conhecida, ó. Pálpebra, cílios, córnea, né, que é transparente, que é a gente acabou de ver que ele é uma lente que tem 44 dióptrias para um olho normal, né? Até aprendemos a palavrinha nova, como que é emétrope, que emétrope tem o olho normal, dá pra gente brincar, né, gente? Fala assim, para de ser emétrope, daí a pessoa pensa que a gente tá fazendo bullying, na verdade tá chamando de normal, né? Ok? Bom, temos a íris aqui, ó, né? Essa íris aqui é interessante, gente, né? Eu acho que não tem aqui, mas qual que é a função da íris? Ela diminui a luminosidade que entra na pupila. Então, nós temos, quanto mais escuro é o olho, menos a pessoa, né, fica incomodada com a luminosidade. Alguns, não sei se vocês viram já, em filme tem muito isso, né? Os caras do exército, eles pintam embaixo dos olhos aqui, ó. Eles pintam, geralmente uma cor escura, né? Para ajudar o quê? Para diminuir a luminosidade no olho. Então, o rosto dele fica com uma pintura escura, para quando a luz vir, essa parte aqui absorver luz e não atrapalhar a visão dele no momento do tiro. Muitas vezes são os snipers, né? O pessoal que fica escondido na floresta ou assim que faz tiros a longa distância. Então, a função dessa pintura aqui é muito próxima da função da cor da pupila, né? Então, é não incomodar a pessoa que está olhando. Então, a luminosidade diminui, a luminosidade que entra por dentro da pupila, então incomoda menos. Então, por isso que pessoas de olhos mais claros ficam mais incomodados com luminosidade, tá bom? Bom, íris, ó. Então, vamos falar um pouquinho da íris aqui rapidinho. É uma membrana móvel e cuja cor determina a coloração do olho. Lógico, se o cara tem uma íris azul, ele tem um olho azul, tá bom? Ela atua como um diafragma, limitando a área iluminada do cristalino e assim controlando a quantidade de luz que chega à retina, tá bom? Pupila, abertura da íris por onde passa a luz. Então, o que nós temos? Quando tem muita luminosidade, a pupila tende a se fechar, então essa íris ocupa um espaço maior. Já quando temos baixa luminosidade,
que nós precisamos enxergar melhor, o que acontece? A pupila se dilata, né? Todo mundo já falou pupila dilatada, tal. Então a pupila dilata para entrar mais luz, para a gente conseguir enxergar alguma coisa, ok? Bom, vamos lá, acho que aqui tem a parte do gatinho. Isso, né? O olho humano, né? A anatomia do olho. Então, o gato é o exemplo mais fácil de, assim, é o exemplo mais comum da gente ver, né, a ação da pupila, né? Então a gente joga luz no olho do, né? Se tem baixa luz, ó, então aqui o que está demonstrado aqui é o seguinte: tem pouca luz. Então, ó, pouca luz entra no olho do gato. Então o gato, o que acontece com o olho do gato? Se dilata para poder enxergar melhor. Por isso que geralmente gato enxerga no escuro melhor do que o humano, por exemplo. Essa dilatação é chamada de midriase, tá? De midriase. Então, quando a sua pupila está dilatada, você está com midriase. Durante o dia tem muita luz. Então o olho do gato fica só com risquinho, estão vendo? Ó? Né? Tipo o olho lá do meu dragão, como treinar meu dragão lá. Isso aqui é chamado de miose, né? Pode ver que tem a ver com o gato, né? De miau, miose e midriase, tá? Então a miose é quando a pupila se fecha, tá? Se contrai para entrar menos luz e incomodar menos o olho. Então aqui embaixo tem, ó, midrase, dilatação pupilar causada pela contração do músculo radial da íris, diante de baixa luminosidade, tá? Miose, constrição pupilar causada pela contração do músculo circular da íris durante o excesso da luminosidade. Minha nossa. Por isso que, né? Por isso que os professores de exatas têm um pouco de dificuldade em humanas, não é isso? Porque os nomes são muito complicados, é muito mais fácil decorar uma equação do vovó à toa ou do trabalho, né? Vamos continuar aqui que tem muito slide, gente. O olho humano. Tá? Então, mais uma vez, né? Ó, o olho humano, olha só como que ele é aqui no desenho, né? E aqui a gente tem a córnea, olha só a córnea, essa lente aqui, né? Então aqui a gente tem uma lente, que tá vendo aqui a espessura dela? Então isso aqui é chamado de córnea, tá? Olha lá, a superfície anterior da córnea tem formato esférico convexo, tá vendo? Ó, essa parte aqui é convexa, ó, tá? A córnea, é do seu olho, né, gente? Então, é circular, esférico convexo, né? A córnea adulta mede 11 a 12 milímetros na horizontal, né? Você pega seu olho na horizontal, então 11 a 12 milímetros, e de 9 a 11 milímetros na vertical, tá, gente? Então, na vertical, 9 a 11 milímetros, tá? Tem aproximadamente meio milímetro de espessura central e aumenta gradualmente a direção periférica. Então, aqui bem no meio, tem meio milímetro, só que ela vai ficando um pouquinho mais grossa nas periferias, tá? Ok? Então, que tem aproximadamente 0,7 de espessura. Joia, gente? Isso aqui é uma característica da córnea. Okay? É uma lente do nosso sistema, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Opa! O poder refrativo da córnea é de 40 a 44 dióptras. Essa é a emergência, a gente já falou atrás, né? Esse aqui é para a pessoa emétrope. É isso, né? A pessoa que enxerga bem. Eu esqueço já. Com isso, a córnea contribui com 2/3 do poder refrativo total do olho. Olha só que interessante. 2/3 do nosso sistema óptico, né? Das nossas lentes que nós possuímos no nosso olho humano, é constituído pela córnea. Então ela tem um papel, né, muito importante na nossa visão, tá bom? Agora a questão da emétrope, gente, quem não lembrar aí, escreve na mão, né? Para tirar sarro de alguém aí e falar, seu emétrope, né? Você tá perguntando, chamando aí de normal, né? Legal. Vamos lá. O olho humano, adaptação visual, né? Propriedade, então, o que é adaptação visual? Gente, é quando a gente força o olho, tá? Que a gente esforça o olho assim, que é pra gente focar melhor, alguma coisa que a gente não tá enxergando bem, né? Então, ó, propriedade que o globo ocular tem de se adaptar à luminosidade ambiente. Este processo é realizado pela íris através do seu orifício central, a pupila. Muita luz, contração da pupila. Pouca luz, dilatação da pupila. A gente já falou isso aqui, né? Meiose lá, ok? Olha lá, de novo. Íris, né, é um fino tecido muscular que tem no centro uma abertura circular ajustável chamada de pupila. A pupila apresenta-se
preta porque a maior parte da luz que entra no olho é absorvida e não refletida para fora. A gente já estudou isso, né, gente? Se a gente enxergar ela, enxerga ela escura porque não volta, nenhuma luz bate nele e volta na gente, para a gente observar outra cor, né? É assim que a gente enxerga. Nossas primeiras aulinhas, não é isso? Já a cor da íris é determinada pelo número de células de pigmentação, né? Melanócitos, tá? Então essas são as células que fazem a pigmentação do olho. Então cada um vai ter o seu de acordo com a sua genética e etc. Olha. Olho humano, né? De novo, né? Que é uma visão um pouquinho melhor com um zoom, né? Então vamos agora olhar para o cristalino. Olha só como que é o cristalino. O cristalino é uma lente, né? Onde elas são formadas por zônulas ciliares, ó. É aqui que ele puxa, o músculo puxa as zonas ciliares. Ó, aqui o músculo ciliar, ó. Esse cara aqui ele puxa ou relaxa. Então esse diâmetro aqui ele pode mudar, né, de acordo com a ação desse músculo ciliar e dessas zônulas. Isso aqui muda a vergência da lente. Mudando a vergência da lente, a gente muda o foco, ok? Então é assim que a gente consegue fazer uma acomodação visual aí para poder melhorar a nossa visão, tá? Dando um zoom, aqui a gente pode ver as fibras, né? Então, o músculo ciliar, né? Essa parte das zônulas, ó, como que é feita, né? Os tecidos e o nosso cristalito, ó, formado, né, por um tecido quase transparente aí, tá? Aqui nós temos, né, um cristalito tirado de dentro de um olho, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar também sobre, no final, eu vou mostrar sobre essa parte aí, como que o pessoal tira do olho de boi, né? Bom, então esse é um cristalito, é uma lente, né? No ar ela é convergente, tá bom? Bom, mais uma vez aqui, olha que porcaria que tá isso aqui, ficou ruim essa... Mas aqui é o cristalino, né? Gente, toda vez que eu errar de cristalino, chamar de cristalito, vocês consideram cristalino, tá? Porque eu sou acostumado com materiais e sai automático o cristalito, né? Cristalino é olho, cristalito é quando a gente estuda as propriedades, né, dos materiais, tá bom? Então, cristalino. Ei, professor. Faz parte, gente. Então, ó, mais uma vez, né, pra gente não esquecer, né? Então, esclera, ó, né? A córnea, olha só como que a córnea tá em cima a íris, que é esse tecido aqui, ó, que tá ruim pra caramba, né? E o cristalino, né? O cristalino formado por fibras, né? Aí nós temos aqui, ó, o corpo ciliar, processo ciliar, zônulas ciliares, suturas do cristalino, né? Ok? Temos aqui as articulações, ó, como que o cristalino, né? O tecido do cristalino é constituído ali. É uma maravilha, gente, muito bem feito, né? Pela natureza. Ok? Então, isso aqui seria o tecido, né? Ou aquela região que forma essa lente, que é o nosso intuito de estudar, é a lente, o cristalino e a córnea, tá? Bom, o olho humano, mais uma vez aqui, a gente vai falar agora mais sobre o cristalino, né? Então, olha só, é como se a gente tivesse um olho aqui, tá? A gente tem a córnea e o cristalino, tá? Ok? Olha só aqui, córnea, pupila, o músculo, né? Aqui, ó, aqueles fiozinhos que faz o cristalino mudar de diâmetro. Cristalino e o humor aquoso, né? Que ele tá aqui entre a córnea e o cristalino, tá? Então, conforme a gente faz força com os olhos aqui, a gente muda o diâmetro dessa lente, né? Dessa lente convergente aqui. E daí, então, a gente consegue melhorar um pouquinho a nossa visão, tá? Depois a gente vai ver nos problemas da visão, que geralmente a pessoa tem dor nos olhos ou dor na cabeça porque ele fica forçando esse cristalino, né? Então, o cristalino divide o olho em dois compartimentos distintos, o humor aquoso e o humor vítreo, tá? Funciona como uma lente biconvexa de geometria variável, tá? Que se encontra sustentada pelos ligamentos suspensores, fibras de zônula, né? São essas fibrinhas aqui, ó, no cantinho que são ligadas ao músculo ciliar, tá? Sua forma pode ser alterada pelos músculos ciliares, alterando sua distância focal quando comprimido ou relaxando, né? Acomodação visual. Então essa é a parte do cristalino, tá? Então esse sistema
faz a nossa parte das lentes, né? Faz o papel das lentes no nosso sistema visual, tá? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que às vezes as pessoas não dão muita atenção para a física e a pessoa fala, professor, eu não quero física não, eu quero ser médico. Gente, você vê que está tudo interligado, né? Para você ser médico, você tem que saber muita interpretação de texto, isso. Tem que saber também química, né? Essencial, né? Como que você vai entender os químicos, os fármacos atuando no sistema, né? Vamos lá, até de repente aí, para você ser veterinário também precisa disso, né, gente? Precisa saber matemática, né? Posologia, etc. Física, né? Absolutamente física. Totalmente, né, gente? A gente tá vendo aqui até uma parte do corpo, né? Que o cara tem que saber ótica para entender como funciona o olho humano, né? Então, na verdade, para um profissional hoje ser competente e ser completo, ele não pode ficar só de humanas, só de exatas, etc. Né? Eu falei para vocês aqui, por mais dificuldade que eu tenho, às vezes, aqui em falar algumas palavras, nem por isso eu fujo. Né? Então a gente tem que estar preparado, e aonde a gente tem mais dificuldade é onde a gente precisa estudar mais. Né? Para a gente se tornar cada vez um ser humano e um profissional melhor, mais qualificado, tá, gente? Então é isso que vocês têm que fazer, né? Nunca falar assim, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não, tudo é importante, né? Ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. Cristalino. Camadas concêntricas de células fibrosas, sustentado pelos músculos ciliares. Sustentado pelos músculos ciliares. Né? Ele contém de 60% a 70% de água e cerca de 6% de gordura e mais proteínas do que qualquer outro tecido do olho. O cristalino é colorido por uma pigmentação levemente amarelada que se intensifica com a idade. Ele absorve aproximadamente 8% da luz visível, com absorção relativamente maior nos comprimentos de ondas mais curtos. Então, essa parte de comprimento de onda também é importante, que o nosso objeto dos nossos próximos encontros será as ondas eletromagnéticas, né? Onde a gente vai falar da luz como onda, tá, gente? Então, olha só que tem a ver também, né? A absorção, né, da luz também depende do material, da cor do material. Então, a gente vai ter um espectro de onda onde a gente tem maior transparência ou menor transparência. Então, aqui mostra que ele absorve 8% da luz visível, né? Então o nosso cristalino não é totalmente transparente, tá? E tem uma maior absorção nos comprimentos de ondas mais curtos. No futuro a gente vai ver o que é um comprimento de onda, né? O que é uma frequência, o que é uma energia, etc. Tá? Então, o cristalino não é totalmente transparente, né? Isso que é legal, tá? Ele é feito de material aí, biológico, né? Orgânico, né? A gente até fala aqui, né? Água, gordura, proteínas, né? Tem mais proteínas que qualquer outro tecido do olho. Então é bem legal, tá? Bom, essa parte do olho humano, então, lá atrás do olho, né? Então vamos ver se eu coloquei aqui. Opa, não, a gente vai ver daqui a pouco. Então, na parte de trás do olho, né? A gente vai ver daqui a pouco, a gente tem também a parte né? A parte dos sensores, né? Que vão... Esse é o tecido, a retina, né? É a parte dos sensores, onde estão alojados sensores biológicos que vão sentir a luz, identificar e mandar para o nosso cérebro, né? Então nós temos um pedaço de tecido, um corte do tecido, né? Então temos uma membrana limitante interna, os axônios, que são esses caninhos, né? Esses tecidos aqui, células de Miller. Professor, o que é isso, gente? Você tem que voltar lá para biologia, não lembro não. Célula ganglionar, aqui, né? Célula amácrina, nossa senhora, nome difícil. Célula bipolar, essa que tem que tomar cuidado, né? Porque essa bipolar acontece, ela pode estar legal com você agora e te ferrar depois, né? Brincadeira. Célula bipolar. Ó, célula horizontal, por que você chama célula horizontal? Fiquei curioso.
né? E o que interessa pra gente aqui, né? Tudo interessa pra gente, na verdade, mas o que aqui a gente vai pegar mais sério é nos bastonetes e nos cones, tá, gente? São eles que interpretam, então, né? Sentem, são excitados com a luz, tá? E o epitélio pigmentar aqui, né? Que é a parte de baixo, que é a última parte desse tecido, tá bom? Continuando, né? A retina de cada olho contém 6 milhões de cones, tá, gente? Na skin média, tá? 6 milhões. Lembra que eu falei que os cones são mais interessantes? É a maioria concentrada em uma região denominada fóvea, tá? Então eles estão na fóvea, então tá aqui os cones, olha o formatinho do cone aqui, tá? E 120 milhões de bastonetes, tá? Aqui ó, tá os bastonetes, olha como que eles são. Tá? Poucos deles localizados na fóvea, tá? Então a gente tem os cones localizados, a maioria na fóvea, já os bastonetes possuem a mesma quantidade na fóvea, mas estão espalhados lá pela retina. Bom, vamos pegar melhor aqui como que funciona então as características da retina, né? Então olha só, nós temos os bastonetes, né? São os discos, né? Olha o formato dele aqui, por isso que são discos em formato de bastão. Então a gente consegue ver aqui como que eles são, ó, né? O formato dele. Então esse aqui é um bastonete, tá? E do lado aqui nós temos o cone, né? Então olha o formatinho dos cones aqui, segmento externo, né? Tem os cílios, núcleo, e aqui temos o sentido da propagação da luz, ó. Então ele vem aqui, bate, né? Aqui nós temos o epitélio lá do olho, tá bom? E nós temos então que são identificadas as cores, né? Então a gente tem aqui, ó, nos cones identificam as cores. Então temos aqui, ó, temos a luz vermelha, então nós temos identificação da luz verde e da luz azul. Quando ele mistura e manda para o cérebro mistura tudo. E nós temos então o colorido, né? A nossa visão. Aqui o cérebro interpreta e forma então a imagem no nosso cérebro. Então, a detecção aí das cores, tá bom? Então, ó, então aqui nós temos um exemplo da luz entrando no olho, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Então tem um corte aqui, a gente chama de retina, né? Um corte do tecido da retina. E a gente consegue ver então com mais detalhes como que funciona. As células nervosas, né? Aquelas que que às vezes, né, te estressa quando vem muita luz. Então temos aqui o tecido, esse corte que foi feito, tá feito um zoom. Células nervosas. Os fotorreceptores, os cones, os bastonetes. Células pigmentares, coroide e a esclera, tá bom? Então a retina, membrana onde estão as células fotorreceptoras, onde ocorre o primeiro estágio do processamento das informações visuais. É na retina que encontramos o ponto cego e a fóvea, tá? O olho humano, né? Então nós temos os cones e os bastonetes, né? Vamos falar melhor dos bastonetes. Permitem a visão para intensidades luminosas muito pequenas. Noite, crepúsculo, né? Então, os bastonetes, ele pega aquele tom de cinza, tá, gente? Aquele cromático. Porém, recebe apenas impressão de luminosidade e nenhuma impressão cromática, tá? Então, não tem cor, tá? Os objetos coloridos aparecem sem cor no escuro. Aí vem a expressão, né? No escuro, todo gato é pardo, né? O pessoal fala assim, quem compra carro, ou quem tem pai aí que compra carro, tal, mãe, primo, vai saber que nunca se vai ver um carro para comprar no escuro, que a gente não consegue ver os detalhes, porque quem pega a maior parte das coisas, né, dessa luminosidade são os bastonetes. O engraçado dos bastonetes é o seguinte, ó, os bastonetes contêm uma substância sensível à luz, tá? Então ele tem uma substância química sensível à luz, a púrpura ocular, que se decompõe com a ação da luz, tá? Então, quando a luz bate, ele pega a impressão dessa luminosidade, transforma em imagem, né? Depois manda através do nervo óptico para o cérebro e transforma em imagem. Só que ele se degrada, ele se decompõe. E depois o nosso corpo regenera ele, né? Então a gente precisa do escuro
para ter uma regeneração dessa substância, tá bom? Então a gente precisa ficar um tanto de tempo com o olho fechado, porque senão a gente começa a ter problema em visualizar esse tipo de imagem. Já os cones, ó, permitem a impressão colorida, a gente acabou de ver lá atrás, né, como funciona, ele monta as cores, o cérebro nosso soma tudo e monta a imagem, tá? Média e grande, né, então a gente precisa de claridade média e grande para a gente ver as cores com nitidez, tá, gente? Quando a gente tem baixa claridade, os bastonetes ajudam a gente. Já quando a gente tem alta luminosidade, a gente precisa de, né, uma alta claridade, média claridade para ver essas cores, né? Isso é chamada de visão diurna. Se o limite sensível é aproximadamente 1000 vezes mais alto que os bastonetes. Então tem uma sensibilidade 1000 vezes mais alta em cores, tonalidades, etc. Só que ele precisa de luz. Tá? Então aqui nós temos o olho humano, olha só como funciona, né? Então nós temos aqui o nervo óptico, as lentes, ó, né? Córnea, né? Então aqui nós temos o cristalino, córnea, íris, ó. Retina, né? Retina onde está aquele tecido que vai fazer a captação das imagens, onde estão os cones e os bastonetes. Como que vai funcionar isso aqui? Só para vocês terem uma ideia. Então, um olho normal, né, gente? Então, nós temos aqui um corpo, um objeto. Esse objeto manda luz. Ele pode mandar a luz reta, passando pelo centro da lente. Não é isso? A gente aprendeu isso, né? O que ele vai fazer, ó? Ele passa ali e ele passa pelas duas lentes, né? E ele vai convergir. Né? Ele sente uma convergência. E ele vai formar aqui na retina, né? Aqui atrás, aqui, a gente chama de fóvea, o fundo do olho. Né? Ele vai formar uma imagem. Só que a imagem que ele forma ali é uma imagem real, né? Invertida e menor. Tá bom, gente? Então por que tem que ser menor? Senão a gente não vai conseguir ter sensor suficiente. Nosso olho é pequenininho, né? Então a imagem tem que se formar lá atrás, no fundo do nosso olho, na fóvea. Essa imagem vai ser formada o quê? A luz bate lá, então essa luz vai ser formada uma imagem menor, real, invertida. Por que real, gente? Porque a luz tem que bater, né? Ela tem que realmente se chocar com os bastonetes, com os cones, para eles sentir essa luz, essa radiação, e aí sim mandar um comando para o nosso olho. Como que esse comando é mandado? Pelo nervo óptico, tá bom? Então olha só que interessante, né? Então é formada uma imagem real, menor e invertida na nossa fóvea, tá? E aí a gente tem, então, lá na retina, né? Através da retina daquele tecido e tal, a gente tem a formação da imagem, né? Os sensores captam essa luz e mandam para o nosso cérebro através do nervo óptico, tá? Ok? E aqui nós temos aqui, ó, o olho humano, né? Então nós temos aqui, só para adiantar o que a gente vai falar nos nossos próximos encontros, né? Então ele tem baixa frequência, então são chamadas luzes ultravioleta, violeta, verde, amarelo, e as de desculpa, gente, alta frequência, né? É que eu estou olhando aqui para o comprimento de onda, tá? Alta frequência são os UVs, né? O violeta e etc. A gente vai diminuindo a frequência, né? Por isso que chama ultra. Ultra é de grande frequência. E baixa frequência, né? Então a gente vai diminuindo a frequência da luz. Então a gente tem o infravermelho. O que é infra? Infra é uma coisa menor. Então, infravermelho, vermelho, laranja. Né? Só que o comprimento de onda, né? Quando a frequência é alta, o comprimento de onda é menor. Né? Quando a gente vai aumentando, diminuindo a frequência, o comprimento de onda vai aumentando. Esse aqui é o objeto dos nossos próximos estudos, tá? Bom, o que importa para a gente? A sensibilidade do olho humano. O globo ocular possui na sua estrutura anterior uma parede transparente às radiações eletromagnéticas, tá? Então tem uma parede transparente, luz colorida, com um comprimento de onda entre 380 e 780 nanômetros. Então, a nossa sensibilidade ele vai do azul até o vermelho, tá, gente? Então, isso aí é o espectro de luz visível, tá? Simplesmente isso. Né? Isso é o que a gente chama de luz visível. Que o nosso olho tem essa sensibilidade, né? Entre 380 e 780 nanômetros. Então, 380 aqui, né? Abaixo disso é o ultravioleta. Então, do violeta até o vermelho. Acima disso é
o infravermelho. Quando eu falo acima e abaixo, eu estou me referindo ao comprimento de onda, tá, gente? Ok? Misturando as cores, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a mistura das cores agora, tá? Isso aqui é só uma recapitulação, né? Então a percepção das cores, né, gente? Então, ó, a gente tem a mistura vermelho, verde e azul. Então a gente consegue ter aqui o branco, que é a mistura de todos, ciano, magenta e amarelo, né? A gente já viu sobre isso, ok? Então nós temos as luzes aqui, ó, verde, azul e vermelho, tá? Então, no meio aqui ainda está escuro. Então, o branco é a mistura de todas elas. A gente já viu isso. Bom, como funciona, então? Uma das coisas que o pessoal, principalmente os adolescentes, gostam é falar sobre o daltonismo, né? Então, gente, ó, quem tiver interesse, eu deixei um testinho sobre o daltonismo num outro vídeo, né? Geralmente aqui do lado, aqui, ó, né? Aparece, eu estou aprendendo ainda a fazer isso, mas aqui do lado tem um lugarzinho para você clicar. Nesse momento, que vai ficar ali um certo tempo, você vai ter acesso a esse outro vídeo, tá bom? Mas vamos continuar aqui, né? Até olha, legal lá, bem legal mesmo, tá, gente? Os testes que tem lá. Então, daltonismo. Defeito pelo qual não se distingue uma ou várias cores, tá? Ela está relacionada com o sistema de interpretação das cores. O tipo mais comum daqueles que têm dificuldade de distinguir entre o verde e o vermelho. Então, do daltonismo, né, as pessoas têm dificuldade em ver algumas cores. Se tem dificuldade de ver algumas cores, essas cores não são enviadas para o cérebro e o cérebro não coloca. Então, eles veem outras cores em vez do que nós vemos. Quando o daltonismo é muito severo, a pessoa não vê cor nenhuma. A gente chama de cego de cor, né? Quando a pessoa tem... Ele enxerga, né, tem a visão zero, mas não é visão zero porque ele é cego, ele é visão zero porque ele não enxerga a cor, né, nesse caso, tá bom? Então o mais comum é quando a pessoa tem dificuldade em ver o verde e o vermelho, tá? Se você quer fazer um teste, mais uma vez, o vidinho tá aqui da lateral. Bom, daltonismo, ó. Então olha aqui, tem um dos exemplos lá no nosso vídeo, são várias dessas fichas. Então, ó, eu tô vendo aqui o número 74, tá ok? Ó, 74. E você, que número tá vendo? Aqui eu tô vendo, acho que 50, aqui tá menor, que fica ruim até para quem enxerga bem, tá? 58, 18, aqui um 17, né? Nessa parte, agora nesse aqui eu não tô enxergando porque tá muito pequeno, mas tá aparecendo uma letra... Não, aqui tá muito pequeno. Lá as fichas estão maiores, tá, gente? Então fica mais fácil de você ver. Porque quando a ficha tá muito pequena... Pode você achar que está com problema visual e não está, né? Simplesmente a pigmentação está muito pequena ali, o teste muito pequeno, então fica difícil, tá? Então volta lá, tem um vídeo lá só sobre teste. Mas aqui a gente só quer explicar o que é, né? As pessoas de visão cromática normal não terão dificuldade em ver o número 74, tá bom? Então aqui, ó, 74. Já as pessoas parcialmente cegas ao vermelho e ao verde verão o número 21. Então, se você está vendo o 21 aqui, né, pode ser que você seja parcialmente cega, mas a gente fala não é cega, né, gente? Aqui a gente fala cega de vermelho e ao verde, tá bom? Então, se você tiver algum problema isso aí, você tá vendo o 21. Então, é esse tipo de teste que a gente gosta. É até legal, né, fazer com a família, etc. Aí, ó, visão normal. Gente, se você é daltônico, você não tá vendo isso, né? É complicado, né, gente? Vai lá. Então, ó, visão normal, ó, tá vendo? Abacate verde, maçã avermelhada, essa aqui uma laranja. Daltonismo verde. Olha só, o cara só vê isso aqui, ó. Olha só, tudo verde, tá bom? Daltonismo azul, o cara não enxerga azul, ó. Tudo meio verdeado e vermelho, ó. Daltonismo vermelho, ó. O cara tá vendo essas cores aqui, ó. Tá? Então esse aqui na mesma... porque não tem nada azul ali, então o verde e o vermelho fica muito parecido, né? Ok, gente? Bom, vamos lá agora continuar. Cristalino mais humor aquoso mais humor vítreo igual a lente convergente. Então a lente do nosso olho é convergente, tá? Então olha lá. Então eu já falei lá atrás, né? No assunto anterior. Então a gente tem aqui o objeto.
e temos aqui o fundo do nosso olho, a fóvea lá, onde está a retina com aqueles sensores, né? Então a imagem que a gente tem projetada, naquele ponto tem que ser real, menor e invertida, tá bom? Né? Somente imagens reais podem ser projetadas, tá? Porque o nosso olho, né, o sistema óptico do nosso olho é uma lente, são lentes convergentes. O olho humano, acomodação visual. Processo que permite que a imagem de objetos diferentes afastados do olho se formem sempre sobre a retina. Então, às vezes, você tem o objeto em várias posições de distância do seu olho. Só que a imagem real tem que ser projetada sempre no mesmo lugar. Concordam comigo? Porque senão a gente não vai ter uma imagem nítida do que a gente está olhando. Então, sempre que a gente muda a posição do objeto em relação ao nosso olho, né? Então você pensa que o olho, não é isso? O olho que tudo vê. Então aqui é onde está a parte de trás. Aqui é a parte das nossas lentes. Então a gente pode colocar o objeto a uma distância, várias distâncias aqui do nosso olho. O objeto tem que ser sempre formado no mesmo lugar. Ou, quer dizer, desculpa, a imagem sempre formada no mesmo lugar. Então a lente aqui na frente do nosso olho tem que ter uma acomodação visual para poder regular isso aí. O nosso cérebro faz isso quase que automaticamente, né? Ok? Esse processo é realizado pelo cristalino com auxílio dos músculos ciliares, tá? Neste caso, o foco é variável, né? Então lembra lá das dióptras, né? Então a vergência é variável, tá bom? Ele está entre lá por mais ou menos 14 e pode ser mais ou menos 3,5, não é isso? A zona de acomodação estende-se ao ponto remoto até o ponto próximo, né? Vamos ver se tem aqui o que é ponto remoto. Ah, tá. Ponto remoto. Ponto para o qual a vista conjuga imagens nítidas sem nenhum esforço de acomodação. Então, ponto remoto a gente tem quando a gente tem uma distância suficiente para que a imagem se forme no fundo dos nossos olhos, lá onde tem os sensores, né? Sem que faça esforço, sem que haja acomodação visual, sem que haja esforço do cristalino. Tá? Os músculos ciliares estão relaxados e o cristalino assume a distância focal. Assume a distância focal que ele tem mesmo. Ver o máximo sem forçar. É isso, ponto remoto. A gente vê o máximo, a melhor qualidade, sem forçar os olhos. Tá bom? Pessoas com problemas de visão, às vezes, mudam a posição do objeto para enxergar melhor, né? A gente já viu isso, né? A pessoa puxa bem pertinho do rosto ou longe. Então ele tem problemas, né? Okay? Tem que mudar o foco, mudar o cristalino, né? O formato do cristalino para poder enxergar um pouco melhor. Ponto próximo. Ponto para o qual a vista conjuga imagem nítida com o máximo esforço de acomodação. Os músculos ciliares estão contraídos e o cristalino assume distância focal mínima. Então, esse ponto próximo é onde você consegue, no máximo, né, mudar o formato do seu cristalino. Né? Então, mudar no máximo a sua vergência. Tá bom? Então, é o limite, né, que o seu olho tem, né, para poder focar, né, a imagem ainda nítida. A partir daí, você não enxerga mais. Né? Se você quiser colocar a mão próximo do olho, você vai ver que não vai enxergar muito bem. Vai ficar meio fora de foco. Então você tem um ponto, né? Você tem um ponto próximo de acomodação aí, tá bom? Você pode forçar o olho, vai forçando, que chegou bem perto, você não vai enxergar mais. Ponto próximo. Tá joia, gente?